Terminou, hein? Terminou a 37ª rodada do Brasileirão, conhecida como penúltima rodada. O Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 e ainda perdeu um pênalti. E em casa, o Atlético Paranaense perdeu para o Bragantino por 2-1. O Criciúma já caiu matematicamente. Agora a briga é o seguinte. Aí tem Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro. Dessas 4 equipes, uma vai cair para fazer companhia ao Criciúma, ao Cuiabá e ao Atlético Goianiense na Série B. Tudo de Brasileirão agora aqui no vídeo. Se liga, hein, galera? Pois é, vai ter um confronto nada mais nada menos que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, hein? Mas enfim, o Atlético Mineiro ainda pode cair, o Atlético Paranaense, o Fluminense ou o próprio Bragantino, que hoje está na zona de rebaixamento, hein? Pesada vitória, 2 gols do Sacha, mas enfim, a briga desesperada na parte de baixo da tabela. E enfim, vai ficar tudo mesmo para última rodada, para a gente conhecer o último rebaixado. Afinal de contas, já tem o Criciúma rebaixado, o Atlético Goianiense e o time do Cuiabá. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E aí, você aposta aqui quem vai cair, hein? Pois é, será que é o Bragantino, que já está na zona de rebaixamento? Mas ó, o jogo mais fácil do Bragantino. Aliás, vou mostrar também os próximos jogos, né? O Atlético Paranaense joga contra o Atlético Mineiro e o Fluminense. Enfim, bom, o Fluminense joga contra o Palmeiras, né? Você sabe muito bem. Bom, vamos falar e mostrar aqui os resultados e como é que tá essa situação da Série A do Brasileirão. Quem vai para a Série B, quem vai para a segundona. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele, entre e aposta a partir de R$1. É tudo muito rápido via Pix. Tem um link na descrição do vídeo aqui. Você entra e aí aposta, galera, porque a Bet Nacional é 100% segura e confiável e está autorizada pelo governo. Jogo legal, é na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo. Isso, de todos os campeonatos do Brasil e do mundo. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade. Bom, vamos dar geral então na Série A do Brasileirão. Vamos ver os jogos aqui. Só no pique mesmo, que os jogos aconteceram nesta quarta-feira e o complemento foi na quinta-feira, então. Vamos lá. Corinthians 3-0 no Bahia, Vasco 2-0 no Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio 1-1, São Paulo perdeu em casa para o Juventude 2-1, Criciúma perdeu em casa para o Flamengo por 3-0, o Internacional perdeu em casa para o Botafogo por 1-0, o Cruzeiro perdeu em casa de virada para o Palmeiras por 2-1, o Atlético Goianiense venceu o Fortaleza 3-1. E nos jogos desta quinta-feira, o Fluminense venceu a equipe do Cuiabá por 1-0 e o Atlético Paranaense perdeu em casa na Arena da Baixada por 2-1 para a equipe do Bragantino, hein, galera? O bicho pegou agora. Bom, a briga é pelo título, vocês sabem muito bem, né? A gente tem uma briga direta aí pelo título com o time do Fogão, o Glorioso jogando pelo empate, né? O Botafogo tem 76 pontos, tem 22 vitórias e 29 saldos de gols. O Palmeiras é o vice-líder com 73 pontos, 3 a menos que o Botafogo, 22 vitórias de saldo 28, tá? Isso é importante porque questão do número de vitórias, tá? Se o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras é campeão porque ele subiria para 23 vitórias, o Botafogo ficaria com 22 vitórias. Um empate simples dá 77 pontos, o Palmeiras só chega a 76, por isso o Botafogo é campeão pelo empate, tá? Bom, Flamengo 69, Internacional na quarta posição 65, Fortaleza quinto 65 e o São Paulo sexto 59. Essas são as equipes que vão para a Libertadores direto. Na pré-Libertadores ainda tem briga aqui, hein? O Corinthians já se garantiu com 53 pontos na pré-Libertadores, mas a briga tá o Bahia, que é o oitavo com 50 pontos, o Cruzeiro, que tem 49, e o Vasco também briga, porque o Vasco pode chegar a 50 pontos, 14 vitórias, só que o saldo do Vasco é brincadeira, hein? O saldo do Vasco é menos 14, ainda não. Briga é Cruzeiro mesmo e Cruzeiro e Bahia por essa vaga aqui, tá? A vaga na pré-Libertadores.
Sul-Americana, aqui ó, Vasco, Vitória, Grêmio, Juventude e a briga, o Atlético, por enquanto o Atlético Mineiro tá na Sul-Americana, tá? Bom, aí a briga aqui, ponto rebaixamento, galera. O Atlético Mineiro pode ser rebaixado, hein? Tem 44 pontos, 37 jogos, 10 vitórias, 14 empates, 13 derrotas, marcou 46 gols, sofreu 54, saldo menos 8, 39%, tá? O Atlético Mineiro que joga, vou mostrar já já. O Fluminense agora é o 15º. O Fluminense tem 43 pontos, 37 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, marcou 32 gols, sofreu 39, saldo menos 7, 38% de aproveitamento. O Atlético Paranaense é o 16º, 42 pontos, 37 jogos, 11 vitórias, 9 empates, 17 derrotas, marcou 40 gols, sofreu 45, saldo menos 5, 37% de aproveitamento. E o Bragantino é o 17º, 41 pontos, tem 37 jogos, 9 vitórias, 14 empates, 14 derrotas, marcou 39 gols, sofreu 47, saldo menos 8, 36% de aproveitamento. Já estão na Série B, e agora o Criciúma rebaixado matematicamente. Criciúma, 18º, 38 pontos, 37 jogos, 9 vitórias, 11 empates, 17 derrotas, marcou 41 gols, sofreu 56, saldo menos 15, tem 34% de aproveitamento. No último jogo, mesmo vencendo, o Criciúma só chega a 41 pontos. E ele não alcança o Atlético, que já tem 42. Então, por isso, o Criciúma pode só, questão nem mudar de posição, pode, porque o saldo deles é menos. Aliás, pode, ele pode passar, se ele vencer, vai a 41, e o Bragantino perdendo, o Bragantino fica na 18ª posição. Ele só pode ir até a 17ª posição, o time do Criciúma, tá bom? O Atlético Goianiense já caiu também, 30 pontos, 37 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 21 derrotas, marcou 29 gols, sofreu 56, saldo menos 27% de aproveitamento. E o Cuiabá também já caiu, 30 pontos, 37 jogos, 6 vitórias, 12 empates, 19 derrotas, marcou 28 gols, sofreu 47, saldo menos 19, 27% de aproveitamento. A briga é o seguinte aqui, galera. O Bragantino precisa vencer, ele pode chegar a 44 pontos e 10 vitórias. Ou seja, ele pode chegar a passar o time do Galo, tá? Por quê? Porque ele chegar, o Galo perdendo, o Galo fica com 44 pontos, tá? Fica com 44 pontos, o Galo perdendo. O Bragantino vencendo vai a 44. E o Bragantino chegaria a 10 vitórias. O saldo do Galo hoje é menos 8. O do Bragantino é menos 8. Se o Bragantino vencer o jogo por 1-0 e o Galo perder por 1-0, o Bragantino pode passar aqui para a posição do Galo, né? Vai subir até essa posição 14ª colocação. O Fluminense joga por um empate, tá? O Fluminense pode chegar a 44, mas chegaria a 11 vitórias. O Bragantino chegaria a 44, mas só a 10 vitórias. O Atlético Paranaense precisa vencer, porque o empate ele vai a 43, o Bragantino pode chegar a 44. Então, o Atlético Paranaense joga para vencer. O Galo joga por um empate, o Fluminense joga por um empate. O Bragantino tem que vencer o seu jogo e torcer contra combinações de resultados. Torcer para que o Atlético não vença o seu jogo, ou que o Fluminense perca o seu jogo, ou que o Galo perca o seu jogo, tá? Então, essa é a realidade, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, quem vai para a Série B do Brasileirão. Bom, os próximos jogos, galera, que vão decidir, estou falando aqui da parte de cima porque a parte de baixo, porque a parte de cima vai ser decidida da seguinte maneira, e vou mostrar para vocês aqui os jogos. O Palmeiras vai jogar em casa contra a equipe do Fluminense, que é um jogo que interessa diretamente a parte de baixo da tabela. O Palmeiras vencendo o Fluminense ficaria com 43 pontos, e aí o Bragantino vencendo e o Atlético Paranaense vencendo, o Fluminense cai, tá, galera? Então o Fluminense vai ter que ir para esse jogo aqui para ou vencer ou torcer contra o Atlético Paranaense e contra o Bragantino, tá? Isso é em caso de título. O Palmeiras vencendo o Fluminense vai torcer para que o Botafogo perca o seu jogo em casa para a equipe do São Paulo, tá? Isso é a briga do título. A briga do rebaixamento é essa, tá? Vamos lá.
O Atlético Mineiro, que ainda corre o risco, enfrenta o Atlético Paranaense. Se acontecer um empate, o Atlético Mineiro está livre, porém o Atlético Paranaense não vai estar livre, tá? Não vai estar livre, tá? O Fluminense precisaria de um empate contra o Palmeiras para não depender de ninguém. O Bragantino joga em casa. A tendência é que o Bragantino ganhe do Criciúma, que já está rebaixado. Então, o Bragantino enfrentando aqui a equipe do Criciúma. E o outro time que está brigando, no caso, aliás, só, né? O Bragantino contra o Criciúma, o Fluminense contra o Palmeiras e os dois Atléticos aqui na parte de cima da tabela, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Se um dos dois aqui, né, no caso do Atlético Mineiro, empatar, já se livra. O Atlético Paranaense precisa vencer. O Fluminense precisa do empate, né, para se livrar do rebaixamento. E aqui o Bragantino tem que vencer o Criciúma e torcer contra o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, tá? Então essa é a história do Brasileirão na Série A para ver quem vai para a Série B. Então o que a gente tem de emoção nessa rodada final não tá escrito, hein? O bicho vai pegar. Deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui no vídeo, tá? Deixa eu só completar aqui que eu acabei não falando dos artilheiros, né, da competição, tá, galera? Os artilheiros da competição estão aqui, ó. Deixa eu só mostrar a vocês. O Yuri Alberto do Corinthians, 14 gols. Alejandro do Vitória, 14 gols. Estevão do Palmeiras, 13 gols. Agora sim, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo, dá moral pra gente. Valeu, curte a nossa página, fica na paz de Deus. Valeu, tchau!